Olá, bem-vindos ao Psicast CPI. Eu me chamo Andressa Pereira. Eu me chamo Luana Soares. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sabemos que o processo de escolha profissional é extremamente difícil, definitivamente não é algo fácil. E o nosso podcast tem por finalidade te ajudar, te orientar nessa escolha. E hoje nós temos um profissional incrível, tá? E hoje é o nosso segundo episódio. O nosso primeiro, para quem ainda não assistiu em Alunos do Colégio CPI, você pode encontrar no nosso canal do YouTube, TV Colégio CPI. O nosso primeiro episódio foi com uma profissional incrível da nossa capital. O nome dela é Lina Magalhães, para quem não tá lembrado, né, Luana? Ela é uma fotógrafa incrível. Vale a pena conferir. E hoje nós temos também um outro profissional incrível da nossa capital, né, Luana? Exatamente, Andressa. Quem é? Deixamos no ar, no episódio passado, Sim. Fizemos um suspense, né? E assim, gente, olha, vocês devem muito valor a essas duas psicólogas, porque não foi fácil a gente achar uma vaguinha na agenda desse profissional. A gente tá aqui numa labuta de 3 meses, desde junho, que a gente tá tentando encaixar, mas deu certo. Então, valorizem, tá? Turminha, vamos lá, né? Vamos falar desse profissional maravilhoso. Ele é piauiense, tá? Ele é jovem, ele é médico, ele é cardiologista, ele é nutrólogo, ele é médico do esporte, ele é palestrante, ele é empresário e ele é sócio de 2 clínicas aqui em Teresina, tá bom? O Instituto de Performance e Saúde, o IPS. Inclusive, Andressa, fontes me relataram de que um aluno do CPI, ele é um atleta, nadador, ele é patrocinado pelo Instituto. Que bacana. Desse nosso profissional que está aqui conosco. Tem também uma outra clínica, né, que é o Instituto Vita, certo? E em São Paulo, ele divide a vida, né, em Teresina, São Paulo, e a clínica Human Health, certo? Então temos um profissional extremamente competente, de um currículo invejável. Ele atende também presencial e online em mais de 14 países. Ninguém mais, ninguém menos, pessoal, do que o Dr. Carlos Portela. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meninas. É um prazer estar aqui hoje. Eu acho que na introdução devem ter pensado que deve ser um senhorzinho de 60 anos de idade, né? Quase. Mas eu costumo dizer que a idade, ela tá principalmente na nossa cabeça, na nossa energia, né? E quando eu digo que talvez eu possa ter 60 anos de corrida por todo esse mundo, né? De quilometragem, talvez eu possa bater, né, um senhorzinho de 60 ou mais anos de idade. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Foi difícil essas agendas, né, da gente, mas... Um pouco. Foi, doutor Carlos. Mas valeu a pena. Quando vocês me fizeram o convite, né, eu vi que é super importante, porque eu, na minha época de estudante, eu sempre ficava naquela, né? Eu queria um pouco mais de informação, um pouco mais de cuidado por parte da escola, da faculdade, que nos orientassem muito sobre o que escolher, como escolher, porque, afinal, a maior parte das profissões, a gente vai passar o resto das nossas vidas todos os dias acordando, pensando naquilo ali, e com certeza tem que ser algo muito gratificante. Tá? Então, quando vocês falaram do tema, é algo que a gente se interessou muito em participar, tá? E aqui estamos nós para falar um pouco mais sobre saúde, sobre performance, sobre vida, sobre escolhas, que faz tudo parte da nossa vida, né? Verdade. Bem-vindo mais uma vez. A gente está extremamente feliz que você está aqui com a gente, Conseguimos. Né? Yes! Carlos, vou chamar de professor, né? Piadinha interna aqui, mas tudo bem. Carlos, a gente conversa muito e a gente tem uma proximidade real com os nossos alunos do Colégio CPI. A gente vivencia com eles, querendo ou não, todo esse processo. E assim, a gente tenta passar para eles nos nossos diálogos em sala de aula que não é uma profissão que vai nos definir, mas ela vai nos acompanhar. E às vezes, culturalmente é colocado em nós, né, introjetado, que você só pode escolher uma profissão, né? E pelo que a Luana comentou aqui no teu currículo, não é só medicina. São várias formações que vão agregar para o teu trabalho. Me fala um pouco dessa escolha de por que medicina, quem foi que te influenciou, você acordou e um dia medicina, como é que foi esse processo? Acho que tem muitas pessoas que falam, né? Falam assim, não, sempre sonhei em ser médico, né?
eu costumo falar um pouco diferente. Eu sempre quis ser médico, mas eu sempre gostei de fazer muitas coisas. Eu sempre gostei de ser eu. Então o Carlos, talvez, desde aquela, quando a gente remete à nossa infância, e hoje eu me vendo talvez na posição, né, de algumas conquistas que a gente teve, eu vejo que sempre gostei de mexer com obra, mexer com planta, sempre gostei de me relacionar com pessoas, de conversar, de sorrir, de brincar. Então, eu costumo sempre falar, eu nunca deixei de ser aquela criança de 34 anos atrás. Revelei minha idade já, né? Mas nunca deixei, eu acho, da nossa essência, nunca esqueci de onde realmente a gente vem a força motriz. Então, hoje eu estou indo para a 7ª especialidade dentro da saúde, dentro da medicina, né? Clínica médica, cardiologia, reabilitação cardíaca, medicina do esporte, nutrologia, parte de psicologia comportamental e gestão de pessoas. E muitos falam assim, esse cara não deve saber o que ele quer da vida. Mas, na verdade, eu penso um pouco diferente. Quanto mais você entende sobre relação pessoal, quanto mais você entende sobre saúde, e quanto mais você é apaixonado pelo que você faz... mais você quer se aprofundar. Mais você quer se aprofundar. Sim. Então, eu costumo dizer assim, nossa, todas as vezes que quando vão apresentar ou quando vão me perguntar o que você é, eu costumo dizer, hoje eu sou um mecânico. Eu sou um mecânico da saúde. Eu olho o corpo do meu paciente e tento olhar ele de forma mesmo integral, uma forma holística, onde eu mesmo, eu sendo cardiologista, eu costumo até dizer, a última coisa que eu olho é o coração. Porque para o coração, para você ter alterações cardiovasculares, você muitas das vezes tem alterações relacionadas a estresse metabólico, a ansiedade, alterações bioquímicas, alterações hormonais. Então eu não posso colocar o fator mais importante dentro de um órgão só. O nosso corpo são sistemas que estão integrados. Então quando eu falo da saúde em si, eu sou um apaixonado pela psicologia. A pandemia me fez, voltar um pouco mais o olhar para entender o comportamento humano, de onde vêm certos comportamentos, de onde vêm certos gatilhos, de onde vêm alguns entraves, algumas crenças que às vezes vêm lá de trás, da nossa infância, do nosso meio, como você falou, da nossa cultura. E muitas das vezes as pessoas acreditam na sua crença, mas é a sua crença, não precisa ser a crença do Carlos. Então, quando me perguntam, parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta bem complexa. De onde vem isso? Eu sempre me permiti ser eu mesmo. Eu sempre me permiti ir atrás dos meus sonhos. Eu sempre me permiti correr e tentar conquistar naquilo que eu acreditava. Lógico, sempre colocando razão e emoção um do lado do outro. Não adianta eu ser emotivo demais e muitas das vezes perder razão. Como também não adianta ser o racional demais e aquilo ali eu não fazer acontecer, eu não acreditar. Então a natureza humana e a natureza profissional, ela fala muito através disso, Então assim, eu não paro de estudar dentro da medicina, mas quando a gente fala de um ponto, que a gente fala muito sobre roda da vida, quais são os pontos, quais são os pilares que regem as nossas vidas. Qual o meu hobby? O que eu estou cuidando da minha saúde? Como é que está o meu lado profissional, financeiro? Como é que está a minha saúde? Então, todos os dias eu tento olhar um pouquinho para essa roda da minha vida, e é uma coisa que eu levo para dentro do consultório e faço meus pacientes pensarem um pouco sobre isso, e eu vejo, meu hobby hoje é arquitetura, eu sou apaixonado pela arquitetura. Já vi no Instagram, você comentando a respeito que gosta, da questão da planta, de estar cultivando. Inclusive todas as clínicas que a gente monta, a parte de interiores, a parte de decoração, a parte de iluminação, sempre tem o meu toque. Eu tenho os arquitetos, os profissionais, as pessoas que estão relacionadas à obra, mas eles sempre sabem que o arremate final do desenho, da colocação, de um olhar funcional, é um olhar meu. Então hoje a gente está indo para a 5ª clínica e as 2 últimas, que a gente vou até comentar um pouquinho com vocês, é muito voltado para a parte de mente, para a parte comportamental. E até o ambiente, a forma que você recebe o paciente, a forma que você monta um espaço. Eu, como profissional de saúde, eu, como profissional que vou receber o meu paciente, eu tenho que entender sobre cheiro, sobre ambiente, sobre temperatura, sobre cores, sobre a passagem do paciente em todos os ambientes da clínica, que isso exatamente é a funcionalidade. Mas o que isso tem a ver com a medicina? O que isso tem a ver com a saúde? Tudo. Porque isso é uma coisa que a gente chama de experiência do paciente.
Isso é uma forma de eu comunicar com a Luana. Às vezes eu só tô falando aqui, falando, mas a Luana não tá captando o que eu tô falando. Mas eu tô. Mas às vezes pela forma que você está falando, né, explicando para um paciente, se eu não uso o tom de voz adequado para você, se eu não utilizo um gesto que eu chamo a tua atenção, se eu não faço uma pergunta às vezes no meio da consulta, tudo isso muda, querendo ou não, a comunicação com o meu paciente. Então, respondendo a tua pergunta, de onde que vem tudo isso? Na verdade, é uma coisa que eu sempre busquei desenvolver, tudo que eu gostava, e eu não precisei fazer tudo de uma vez. Eu sempre fui apaixonado pela cardiologia. Fantástico. Era isso que eu queria perguntar. Quando foi que você percebeu que era cardiologia, e que era esporte, e que era saúde, com esse olhar? E deixa eu te falar, quando eu comecei a fazer as outras especialidades, a cada especialidade nova que eu ia terminando, as pessoas iam falando assim, mas por que você mudou? Eu digo assim, eu nunca mudei. Eu nunca mudei de especialidade, eu continuo sendo o mesmo médico. Só que agora eu tenho mais ferramentas. Eu digo que você agrega valor? Agregou valor? Agregar valor e agregar experiências. Porque na vida da gente, quanto mais experiência, você pode ter a maior carga teórica. Se você não tiver experiência, o que faz a diferença no mercado de trabalho é uma coisa chamada experiência. A competência pessoal, né? Também. Sim. Que a gente E tá aí, falando. respondendo a tua pergunta sobre a cardiologia, eu sempre fui apaixonado, né? Eu tinha boas referências na minha família, e eu sempre quis ser médico de terapia intensiva, médico de UTI. Eu achava que eu estaria ali na emergência salvando vidas, né? E por muito tempo na minha vida eu trabalhei com isso, né? Trabalhei em ambientes de terapia intensiva. Meu sonho era... Quando eu morava em Teresina, eu vi aquele águia descendo na Marginal Tietê com um acidente. A gente sempre assistia no final da tarde, né? Não recordo agora o nome do programa. Mas eu vi aquele helicóptero descendo para socorrer uma pessoa que estava dentro de um carro e eu falava, um dia eu vou trabalhar naquele helicóptero. Emocionante. Eu queria muito trabalhar com emergência. E quando fui morar em São Paulo, quando terminei a cardiologia, eu comecei a coordenar um centro de terapia intensiva grande. Eu trabalhei muito tempo com emergência. E achava o máximo. E olha lá, a emergência dentro da medicina, a sala de emergência é um ambiente muito tenso. É um ambiente, muitas vezes, estressante, hostil. Sim. E eu tentei, no meu ambiente de trabalho, mudar um pouco dessa visão. Então, por exemplo, a principal emergência que a gente tem é a parada cardíaca. Tá? Ali é um risco iminente de morte. Sim. Nas paradas cardíacas que tinha, que às vezes você precisa revezar com um colega do lado, eu cantava, eu brincava, eu falava, ou seja, aquele ambiente que era estressante, você fazia um ambiente mais tranquilo. Suave, leve. Leve, né? Tanto que as equipes, quando a gente vinha dar plantão, a gente fazia questão, às vezes viravam à noite e parece que o plantão passava muito mais rápido. Muito mais leve. Né? Então foi uma marca muito grande nesse trabalho. Então, quando que eu desisti de sair dessa área, da emergência, da terapia intensiva? Quando exatamente eu terminei a cardiologia, que eu fui fazer reabilitação cardíaca, pulmonar e metabólica, que é uma subespecialidade da cardiologia, que foi o meu R5. E eu comecei a ver que muitas das pessoas que saíam da terapia intensiva, saíam de alta da UTI, escapavam da morte, eles não tinham o devido cuidado no cuidado da prevenção pós-alta. Às vezes 2 meses depois, 3 meses depois, eles voltavam em consultório sem fazer atividade física, sem mudar o estilo de vida, sem mudar a alimentação. Então, eu te falo, muitas das vezes eu falo assim, eu me sentia frustrado, porque todo esforço que você fazia de explicar, de mostrar, o paciente às vezes ele não captava, e eu entendo, né? Sim. O paciente que sofre de um impacto do ambiente desse, que ele infarta, qualquer dor no peito que ele começa a sentir, ele vai achar que ele está infartando, ele não vai se mexer. E uma falta de orientações que nós médicos temos durante a nossa formação é achar que o paciente infartou, opa, fica parado, não faz mais nada. Isso. E esse é o maior erro que a gente tem. A gente tem que colocar, né, eu como especialista em reabilitação, 24 a 48 horas, o meu paciente está fazendo uma atividade física orientada. Lógico, não é qualquer tipo de treino, não é qualquer tipo de esforço, mas ele deve. Sim. Tá? Então, o que me fez ir atrás do esporte, da medicina do esporte, foi exatamente uma coisa que eu nunca entendia. Eu escutava muito, mas eu não entendia. E eu te pergunto, Luana, exercício físico é um remédio, não é? Sim. Mas qual a dose para você? É diferente para cada pessoa, né, doutor? Qual a dose? Não tem, né? Qual a dose para você? Qual a dose para mim?
Se é um remédio e todo mundo sempre nos falou que é um remédio, qual a dose? Então eu sempre fui muito inquieto. Se você me falar alguma coisa, você tem que fazer eu entender até realmente eu falar assim, compreendi, porque senão essa conversa não acaba. Então eu fui fazer medicina do esporte exatamente para entender qual a dose do exercício físico. Entendi. E eu te falo, cada pessoa tem uma dose específica de exercício físico. Exato. É diferente o exercício da manhã, da tarde, da segunda, da sexta, da mulher, do homem, da grávida, da criança. E não é tão simples eu falar, você tem que fazer atividade física. Sim. Porque é muito simples. Eu cheguei a falar assim, você tem que fazer atividade física, você nasceu sabendo. Você tem que se alimentar, você nasceu sabendo. Você tem que dormir bem, você tem que dormir cedo, você nasceu sabendo. Mas, o aluno tem que estudar. né? Você nasceu sabendo. Se eu não chegar e te der as ferramentas e te mostrar os porquês, a gente sempre vai estar no estado de subconsciência. Qual o sentido, né? de você fazer? Então, muitas das vezes a gente fica muito no superficialismo. A gente não Sim. dá ferramentas para a gente levar o conhecimento de uma forma mais prática. Certo? Então, quando eu comecei a fazer medicina do esporte, eu realmente comecei a entender o que é atividade física ou exercício físico, que até no conceito atividade diferente. física e exercício físico é diferente. Exato. Tá? Eu comecei a ver que a medicina do esporte, eu tratava o paciente que tinha acabado de infartar na reabilitação cardíaca, como eu começava a tratar o atleta de alto rendimento, que você falava, nossa, os dois extremos. Tá, mas estão intimamente relacionados. E eu comecei a ver que a medicina do esporte ela tem íntima relação com a cardiologia. Tem íntima relação com a clínica médica. O que é clínica médica? É o estudo de todas as especialidades clínicas. Pneumologia, reumatologia, nefrologia, cardiologia. Tá? Quando eu terminei a medicina do esporte, eu comecei a trabalhar muito com a parte do emagrecimento. Que é exatamente o quê? O exercício físico como um remédio utilizado para auxiliar no processo de emagrecimento. Foi aí que eu me deparei com outra coisa. No esporte é diferente, por exemplo, performance é totalmente diferente de emagrecimento. As pessoas acham que emagrecer, exercício para emagrecimento é a mesma coisa do exercício para o performático. Não é. Não é verdade. São doses diferentes. E para essas doses diferentes de estímulo, eu preciso de combustíveis diferentes para o meu corpo. E qual é o combustível? Se você é um carro que funciona a gasolina, se eu colocar gasolina, o carro funciona. E se eu colocar óleo diesel? Já era. Não dá. E qual é a gasolina ou qual é o óleo diesel que eu coloco para dentro do corpo para ter energia? Vocês sabem que a planta faz fotossíntese. O corpo humano precisa de quê para ter energia? Comida. Comida, alimento. Foi aí que todo mundo falava, nossa, tem que comer bem, tem que comer bem. O que é comer bem? Qual a função do órgão relacionado à digestão? Intestino. Eu sempre falo de intestino. Eu sou o chato do intestino hoje no Brasil. Intestino e sono, intestino e sono. Parece a coisa mais simples que... Mas para mim, o intestino é um dos órgãos mais importantes que tem. Inclusive, muitas das vezes eu considero o intestino mais importante do que o coração. Sim. Eu utilizei um trecho de um podcast que você participou, que você estava falando justamente sobre alimentação, sono... a ressaca que não é só alcoólica, é alimentar, Sim. que você tem uma redução do sono, prejudica no teu rendimento no dia seguinte, então como é que você vai estudar? E eu utilizei esse trechinho do teu podcast lá na sala com os alunos, quando eu abri um parêntese para falar exatamente sobre isso. Eu falei, gente, eu estou entrando para falar de rendimento escolar, rendimento, mas vocês não vão entender o porquê que eu vou falar disso ainda, mas eu vou explicar. Aí eu comecei a falar sobre o teu vídeo, alimentação, e eles, tia, mas o que é que tem a ver? A senhora vai falar de alimentação aqui? Tudo a ver. É que nem Tem quando tudo a ver. Dentro da consulta, o paciente, né, hoje eu tenho uma diversidade muito grande de pacientes. Hoje o paciente mais novo que eu atendo tem 6 anos. O mais novo tem 6 e o mais novo tem 87. Então eu atendo dos 6 a 87. Então é uma gama muito grande de patologias, de queixas, seja do emagrecimento, seja da performance, seja da depressão, seja da ansiedade. Carlos, mas você não é psicólogo nem psiquiatra. Eu digo, eu não sou especialista nisso, eu tenho uma equipe para isso, mas eu consigo entender hoje o que o meu paciente, na verdade, ele precisa. Muitas das vezes ele chega falando, eu quero emagrecer. Só que muitas das vezes eles não precisam simplesmente de emagrecimento, ele precisa de um cuidado voltado para o cuidado emocional, para o cuidado psicológico. Então assim, escute o que eles te pedem, entregue o que ele precisa. Então isso é uma máxima que há muito tempo eu levo, né, ou nas palestras que eu vou, né, nas consultas. Então é natural, eu vou escutar todo o meu paciente.
mas eu vou tentar dar uma devolutiva de tal forma que eu mostre para ele qual a real necessidade. E muitas das vezes, eu te digo, quase 100%, ele sai falando assim, poxa, é exatamente isso, e eu não consegui enxergar. Quando a gente fala de profissões, né, quando eu falei muito sobre alimentação, sobre intestino, eu me sentia muito superficial. Apesar de eu trabalho com excelentes nutricionistas, eu tenho um nutricionista em todas as clínicas, eu tenho psicólogos, eu tenho outros médicos, né? Mas eu queria entender um pouco mais sobre isso. Por isso que eu procurei a nutrologia. Então eu fiz mais 2 anos da nutrologia para entender sobre a arte da alimentação. E quando você começa a realmente entender sobre isso, é impressionante. Não é simplesmente o ato de você comer, não é simplesmente, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Tem muitas pessoas que não têm tempo hoje para se alimentar e acham que alimentar é pegar um salgadinho, colocar para dentro ou pegar aquele prato de comida lindo com arroz, feijão, salada, carne, mas comer olhando um celular. Oi, tudo processo, bem? Né? Se identificando. Nunca fiz isso. O processo de digestão, de absorção, de assimilação cerebral, de assimilação hormonal muda só o fato de se você está prestando atenção ou não. E a sabedoria popular é importante, né? Como é rica. Minha avó já falava isso. Não come olhando para a televisão. Preste atenção no prato. Senta não na mesa. Conversa. Senta na mesa. Só que hoje a ciência ela nos dá materialidade para comprovar todas as relações entre você comer consciente. E aí vão surgindo vários nomes. É mindful eat, é mind disso, é mind daquilo. Nada mais é do que comer consciente. É prestar atenção no que você está fazendo. E isso vai para todos os cantos da nossa vida. Exato. Você estava falando sobre rendimento. Isso. Rendimento escolar. Nossa, hoje em dia a queixa mais comum das pessoas é: doutor, eu não tenho memória, eu não consigo concentrar bem. Ainda mais alunos de 17, 16. Nossa, tão cedo assim. É muito estímulo concorrente. O nosso principal vilão, e na verdade o nosso principal vilão e o nosso principal aliado. Tá na palma da sua mão. Isso aqui é um remédio e um veneno, né? Depende da dosagem. Como Viu, exercício. gatinhos e gatinhas? Como exercício, ele também é um remédio, é um veneno. Se você passar da dose do exercício, ele se torna um veneno. Exercícios físicos de alta intensidade, por exemplo, e baixa recuperação, são exercícios que promovem o que a gente chama de overtraining, é o excesso de treinamento com pouco descanso. Isso faz você ter alteração metabólica, hormonal, né? Várias coisas relacionadas à saúde. Quando também você faz o exercício de intensidades baixa, moderada ou bem orientado, é onde você tem um grande remédio aliado. Carlos, o que você está trazendo para mim é justamente o que a gente está tentando passar para os meninos dentro de sala de aula, né, Luana? Isso. Eles, infelizmente, né, felizmente, na verdade, pela idade, pelo momento do desenvolvimento deles, eles observam as coisas, observam cada situação vivenciada por eles por estágio. Eles não conseguem pensar numa escolha em completude, né? Como você estava falando, você traduziu para a gente que queria medicina mais para além. Então ainda a gente está tentando, né, fazer esse processo de deixar de pensar micro, que no caso seria uma escolha de uma profissão, entre aspas, mas pensar macro. Quem é você? Né? Quem vai ser você nessa profissão? É só ganhar uma remuneração? A gente precisa também disso, né? A gente vive em função, a gente precisa pagar nossas contas, nossos estudos. Mas o que a gente pontua para eles? Uma escolha consciente. Eu vou escolher uma profissão X, mas aí, escolhi. O que você vai fazer com ela? Qual vai ser o seu diferencial? Eu vou fazer uma dinâmica aqui rápido, que talvez vocês que estejam acompanhando a gente possam pensar todos os dias ou naqueles dias que você está indeciso em mudar ou não de profissão, de você mudar ou não escolhas, de você realmente tomar uma decisão para a tua vida. Luana, tu tem 2 caminhos, direita ou esquerda, qual que você escolhe? Eu tenho que fazer a escolha. Você me perguntou se eu ia trazer materiais, né? Sim. Tô trazendo. Tá na palma da minha mão. É o lúdico, tá no meu cérebro, diferenciado. tá? E tá na forma de eu transformar o pensamento. Hoje, né, eu não trouxe nada material, mas eu digo, o material tá nas minhas mãos. Eita. Certo? A minha forma, minha ferramenta de trabalho é isso aqui. Certo? E a minha palavra é a forma que eu comunico com meus pacientes, né? A forma que eu comunico com as pessoas que estão do meu lado. A gente não precisa ter uma baita estrutura física. Quando as pessoas me perguntam assim, nossa, Carlos, tu tem um instituto de performance e saúde, tu já tem 5 clínicas, uma mais linda do que a outra, eu costumo falar, se eu colocar um tijolinho na esquina e uma mesinha, eu tenho meu paciente ali.
Porque o paciente, e eu já digo isso porque eu já tive experiências na minha vida. A gente tem que muitas das vezes se espelhar em quem vivenciou. Muitas das vezes a gente pega conselhos de pessoas que falam, é a coisa mais fácil. Ah, não faz isso, mano, não faz isso, meninas. Qual a experiência que você já teve para me falar isso? Então, quando eu digo material, estrutura para a gente montar qualquer coisa, e quando a gente vai na escolha da profissão, muitas das vezes vai acontecer o que vai acontecer com você aqui hoje. Direita ou esquerda? Eita, direita. Direita. E agora, direita ou esquerda? São dois caminhos. Direita. E agora, direita ou esquerda? Direita. E agora, direita ou esquerda? Direita. Tem certeza? Gente, que dinâmica é essa? Eu tô confusa. Direita ou esquerda? Você tem 2 segundos para pensar. Vai rápido, é agora. Direita. Direita ou esquerda? Mais uma vez, Direita. pode ser a tua última chance. Tu tem certeza? Direita. Direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. E agora, direita ou esquerda? Vai, é isso. Bora, Direita ou filha. esquerda? Esquerda. Direita ou esquerda? Esquerda. Direita ou esquerda? Esquerda. Direita ou esquerda? Esquerda. E aí? E aí? O que aconteceu? Na vida a gente tem 2 caminhos. Muitas das vezes direita, muitas das vezes esquerda. E se a direita estivesse dando certo? De uma hora para outra tu mudou para a esquerda, por quê? Por uma influência de uma pessoa, por um tempo, pela rapidez, e tu mudou para a esquerda. Por uma Tava dando frustração. certo, tava dando certo. De uma hora para outra tu pegou o caminho errado e tu acelerou no caminho errado. Tu ficou a 100 km do teu objetivo. Na vida da gente acontece a mesma coisa. Todos os dias a gente acorda com escolhas. Se você acredita naquilo ali, se você acredita que aquilo ali vai dar certo, se você tem embasamento racional, emocional para aquilo, acredita. Muitas das vezes vai ter que aqui, ó, nossa, mas é o Carlos que tá do meu lado. É o Carlos, como ele tá dizendo para mim ir para a esquerda. Calma. Você tem a sua forma também de pensar. Você tem que pausar, você tem que raciocinar, você tem que ver se tem sentido lógico ou não. Nós pegamos referências com grandes nomes. Sim. Não adianta eu, Carlos, na posição que eu estou hoje, ficar só pegando referências com algumas coisas do meu meio que eu vivo e falo assim, não, mas como que me tá me dando referência se nunca deu certo? Eu tenho que ter referência, muitas das vezes, com aquela pessoa que talvez eu almeje a forma de trabalho, não é do ponto de vista econômico. Muitas das vezes, quando a gente vai escolher uma profissão, a gente pensa nisso, nossa, você tá remunerando pra caramba. Sim. E sabe onde que eu vejo isso? Na minha profissão, na minha área, na medicina do esporte, da nutrologia. Toda esquina hoje parece que tem um nutrólogo e tem um médico do esporte. Se você for ver currículo, você não vê pessoas que tenham formação. É um curso que ele fez de final de semana e coloca lá no Instagram. É nutrólogo, é médico do esporte. Por quê? Porque tá tentando surfar numa onda de um nome. A nutrologia e a medicina do esporte não tem nada a ver do que boa parte das pessoas preconizam hoje na internet. Então, eu vou fazer essa profissão porque tá dando dinheiro, porque tá na moda. Eu vou fazer esse TikTok porque tá na moda. E a gente não usa o nosso racional muitas das vezes para falar assim, será? Será se é isso mesmo? Será que se casa comigo, né? Como Se muitas faz das da vezes mente. a gente estava conversando aqui nos bastidores e fala assim, como que surgiu tudo isso? E tua rede social? A gente chamou pessoas que têm um grande engajamento. Eu falo para vocês, sabe quantos minutos eu uso por dia de Instagram por dia? Posso pegar, quero selar só a produção aqui. Quantos minutos você usa de Instagram por dia? Vamos tirar como base. O outro, por favor. Eita, será que a gente tem que Geralmente. mostrar a nossa? Umas... Tem de aqui no verdade, Instagram, verdadeira, à noite eu uso o Instagram Então umas vamos lá, 3 quantas horas. vezes 3 horas de Instagram todo dia, né? Vamos O que mostrar. faz a gente... Final de Cadê o semana celular? tem mais. O Cadê que teu que celular? faz a gente, às vezes, não. muitas das vezes, reclamar e falar assim, caramba, o dia acabou, eu não fiz isso. Nada. Por quê? Não, o tempo é muito curto, eu não tô tendo tempo de fazer atividade física, eu não tô tendo tempo de almoçar, porque o tempo tá muito curto, tem muita coisa pra fazer. A gente coloca a culpa na prova, no estudo, e muitas das vezes a gente não viu que gastou 3 horas no Instagram. E as pessoas falam o seguinte, nossa, 3 horas, mas é porque é minha diversão, Carlos. E eu vou falar qual é a diversão, mas é meu trabalho. Eu falo assim, eu também trabalho com o Instagram. O Instagram é uma ferramenta que a gente tem de trabalho. Sim. Para mim, o Instagram não é uma ferramenta de Lazer, diversão. De lazer. E não é para a maior parte das pessoas. E eu vou já explicar isso por quê. Então, se a gente pega aqui, que fala assim, poxa, Carlos, você não tem um baita engajamento, né? Isso aqui de ontem para hoje eu usei pra caramba. 34 minutos. A minha média diária são 17, são 15 minutos.
Mas, Carlos, como assim você é altamente presente? O que é presente para você? Eu gravo um vídeo que vai no máximo 5, 7 minutos. Ou seja, eu entro no Instagram para gerar um pouco de conteúdo para colocar na minha rede. E nem posto todo dia, e nem posto toda semana. Mas quando eu posto, eu quero postar o que tenha valor. E eu possa levar um pouco do que eu acredito que é informação. Agora, se eu for passar o dia, né? E tem gente que faz isso e tá certo. Mas ele está se dedicando ao Instagram de forma onde toda hora você esteja gravando para gerar conteúdo. Mas eu sou o médico que gosto de estar no consultório. Hoje eu tenho uma divisão no meu trabalho onde metade do dia eu estou atendendo e eu sou 100% presente no atendimento. É 1 hora e meia dedicado a escutar, dedicado a montar um plano para aquele paciente. Depois você consegue organizar o Instagram, depois você consegue estudar um pouco, ler um pouco. Sim. Então, o que acontece hoje em relação a rendimento? Voltando mais uma vez do que a gente estava falando. Nós somos desfocados muita parte das vezes do nosso dia. A partir do momento que eu tenho o Instagram e tenho aqui a notificação, aí eu vou pegar assim, eu tenho que mandar uma mensagem para a Luana. Eu pego o celular, mando. Tenho 3 notificações do Instagram. Tu vai mandar mensagem para a Luana ou tu vai olhar o Instagram? Tu vai olhar o Instagram. Quando você vê, eu já fui 20 minutos que já foi 10, 20 páginas do Instagram. Aí você larga aqui, caramba, eu não mandei mensagem para a Luana. Verdade. Isso gera um sentimento tão negativo na gente que é um sentimento de frustração. É um sentimento que muitas pessoas falam aquela palavra, nossa, procrastino demais. A questão não é procrastinar. A questão é desviar. A gente passa o tempo todo desviando, e no final do dia você fala assim, não fiz nada. É a sensação de improdutividade. Muito estímulo concorrente. Exatamente. Mas é muito estímulo com a questão, somando com a questão da priorização, né? Olha, a gente está priorizando, às vezes, outras coisas. Aqui no CPI, somente... desculpa, Carlos. Vou chamar de professor. Professor Carlos. Aqui no CPI, uma das principais, assim, demandas que a gente tem, claro, questões emocionais, mas também a gente tem uma demanda que nos procura muito, que é a organização do horário de estudo. De tanta gente fazer isso nesse semestre, a gente propôs uma mudança de nomenclatura. A gente está colocando agora horário de vida, né? A gente fez um materialzinho, justamente a gente vai conversar com o aluno, ele fala, tia, eu não consigo estudar, eu não consigo me organizar. E a gente vai fazer um checklist do que realmente tem na rotina dele. Você não encontra muitos afazeres. Você não encontra muitos conteúdos que justifique ele verbalizar que não está conseguindo... Falta de tempo. Eu não consigo me organizar. Não tem prioridades. Então a gente senta com ele numa proposta bem de honestidade e de compromisso. Você realmente quer fazer isso daqui que a gente vai organizar? Se sim, beleza, a gente começa. E quando você vai escutando muita coisa, eles perdem muito tempo no horário de almoço, utilizando o celular enquanto come. Eles vão ao banheiro com o celular. Quer tirar um aluno, tem até um memezinho no Instagram. Quer tirar uma pessoa do banheiro, é você desligar o Wi-Fi. Então a gente perde muito tempo. E os meninos perdem muito tempo realmente com o uso do celular. E aí eu vou materializar essa queixa de vocês, que é a queixa de 99,99% da população hoje em dia. As métricas das redes sociais, elas são baseadas no consumo. Sim. Tanto que hoje a gente tem a robótica, que o que eu falo, se eu falar pizza agora, vai aparecer uma pizza daqui a pouco no meu Instagram. Então são métricas. A gente precisa entender qual a estrutura que está sendo montada por dentro das redes sociais. Então, se eu entendo que existe isso é montado para captar a nossa atenção. Tudo bem, mas vamos lá. Eu vou comparar você como um carro. Certo? E esse carro a gente falou, pode ser gasolina ou óleo diesel. Sim. Muitas pessoas hoje têm falta de energia, falta de concentração e todos os dias é assim. Se eu coloco gasolina num carro a gasolina, ele funciona. Se eu coloco óleo diesel num carro a gasolina, ele quebra o motor. Vocês sabiam que, em média, o nosso corpo parado, ele gasta 80 a 85% do gasto energético global diário? O que é isso, Carlos? O teu corpo gasta parado, eu vou dar um chute, tá? Existe um exame que a gente faz para isso. Ele gasta por volta de 1.500 a 1.600 calorias para tu funcionar do jeito que você tá, parada, sentada. Aí muitas pessoas podem falar assim, eu vou passar o dia sentada, então eu não vou fazer nada. Eu vou emagrecer assim. Só que, se eu gastar 1.500 e consumir 2.000, o que acontece?
você vai ter que depositar. O que acontece com a maior parte das pessoas é que elas não estão tendo noção que elas consomem bem mais calorias do que elas gastam. Sim. E a maior parte dessas calorias estão em coisinhas desse tamanho, chamado brownie, chamado chocolate, chamado pedaço de pizza, tá? E eu não estou aqui dizendo que é para vocês pararem de comer, não. Eu só vou dar um dado e depois eu vou colher esse dado de volta, tá? Segunda-feira, que é uma comparação que a gente faz. Existe segunda e sexta. Qual o dia da semana que você acorda disposto, sem fadiga, sem cansaço? Dia de sábado. Sábado? Sábado. O que te gera estresse hoje? O que me gera Ansiedade, estresse hoje? Cansaço, hoje na tua rotina diária. Achar que eu não tenho tempo. Achar que não tem tempo. E por que essa falta de tempo? Assim, eu tô num momento bem terapia agora, gente. Num momento da minha vida, assim, que eu entendo... psicologicamente falando Trabalho. Que é o meu momento. É o teu trabalho. Ela Então, não quer assim, dizer que são vocês, Bia, que estão do outro lado da Exato. telinha. Eu amo vocês. É trabalho, ou seja, é trabalho. buscar, assim, Tá certo, melhorar mais ainda. Exato, como ou profissional. seja, a exigência, a ansiedade nada mais é do que o excesso de pensamento futuro, ou seja, os projetos que eu queria muito realizar, isso gera ansiedade. Então, a maior parte das pessoas tem queixa de ansiedade, por quê? Porque é um excesso de pensamento em tudo. Sim. É um excesso de pensamento em desejar e realizar, comprar casa própria, de Projeção, passar no sim, vestibular, amigo. de realmente poder emagrecer, de poder comprar um carro, tudo isso gera ansiedade, se você não controlar o teu pensamento. Sim. Então, mas a gente sempre coloca ansiedade em algo relacionado também ao trabalho. Pra você ter uma ideia, eu como psicóloga, é esperado de mim que eu consiga gerenciar minhas crises de ansiedade. Eu Normal. discordo. Calma. Só que assim, eu sou muito crítica e muito lógica no meu raciocínio. Então, tipo assim, te falando muito tipo assim, né? Às vezes eu tinha um comportamento de anotar quando eu tinha crise, quanto tempo geralmente durava pra me gerenciar essa crise, né? E assim, fazia muito tempo de verdade que eu não tinha crise de ansiedade. Nada, assim, zero. Só que esse semestre, trabalho, né? Eu me vi tendo crises de ansiedades que passavam de 30 minutos. E eu apresentando tudo o que eu E isso anotava. piora mais ainda a tua ansiedade, que tu fala assim, eu trabalho com organizar. psicologia, eu não posso ter ansiedade, cobrança. eu não me auto-permito ser ansiosa, mas por quê? Você é um ser humano. Aí eu ficava... E outra das "Caralho". vezes, quem tem que fazer essa autocobrança, não é autocobrança, autoanálise, não é? A gente faz a nossa autoanálise, mas que muitas das vezes quem tem que falar pra você e às vezes colocar o espelho na tua frente são outras pessoas. Eu estou vendo você externamente. Tive Você que não procurar terapia. Você não consegue se olhar. Eu, Carlos, eu não consigo me analisar. Eu sou fã da terapia. Por quê? Carlos, mas é problema. Eu sou fã da performance. E a performance mental, a performance física, ela é um dos principais pilares relacionados à performance humana. Se eu tenho... Quem é que gerencia tudo? Não é o cérebro, não é o nosso pensamento. Então, assim, quando você tem uma boa cabeça, quando você tem uma boa saúde física, mental principalmente, Você consegue. saúde espiritual, você consegue ultrapassar qualquer desafio. Então, o que eu tô falando em relação à ansiedade? Porque muitos de vocês que estão nos escutando hoje estão ansiosos em falar assim, nossa, mas eu estou há 6 meses do vestibular, do Enem, enfim, e eu não consigo definir o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Ei, vocês vão passar 50 anos, 60 anos fazendo a mesma coisa. Por que vocês têm que ter pressa em 6 meses decidir? É pior vocês decidirem de qualquer forma. Por quê? Não, mas é porque com 18 anos eu tenho que entrar na faculdade. Eu entrei com 17,5 e eu não paro de estudar até hoje. Entende? Então, assim, pra que essa ansiedade? Agora também, eu não posso esperar o tempo de Deus para aquilo. Peraí, Deus tá toda hora nos ajudando, toda hora te mostrando o caminho, mas a gente tá no automatismo direto e fala assim, ei, para um pouco, respira, tira teu momento para você poder analisar tudo que tá ao teu redor e realmente falar assim, quais são as melhores decisões para minha vida? Quando eu falo da segunda e sexta, por que eu falo do trabalho? Porque muitas das pessoas, elas falam o seguinte, segunda-feira é um dia, nossa, eu tô cansado, eu tô fadigado, eu tô indisposto. Né? Para mim também segunda-feira é o melhor dia da semana. Eu gosto da segunda. Sabe por quê? Porque eu sou apaixonado do que eu faço. Quando chega o final de semana, eu já fico imaginando o que é que eu vou fazer na semana, o que é que eu vou fazer na semana. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. É por isso que talvez eu fale com tanta, sabe, com tanto carinho, com tanta... Porque assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E quando fala assim, você é o quê? Eu digo assim, eu sou um médico apaixonado pelo que eu faço. Posso pegar um gancho? Pode. Eu coloquei aqui uma perguntinha e encaixa exatamente nesse momento. O que é que não pode faltar na hora de escolher a profissão?
Eu acho que, primeira coisa, quando eu falo assim, hoje nós estamos num momento na atualidade que nós não temos tempo para pensar. Desculpa, vou reformular. E nós estamos num momento na atualidade que nós temos tempo para pensar, mas nós não utilizamos desse tempo para pensar. É tudo no automático. Sim. Tudo o quê? Tem que ser para hoje, tem que ser agora. Então, quando eu tento ter uma decisão, eu me refugio. É o que eu chamo de pausa produtiva, que isso é comum se falar pausa produtiva. Sim. Muitas vezes fala assim, nossa, Carlos, você viaja muito, né? Eu não viajo simplesmente como a maior parte das pessoas fazem, que é exatamente, vou viajar para comer muito, para beber, turista. Que acha que isso é diversão, acha que isso é relaxar. Eu viajo para ter pausa, eu viajo para ter ideias, eu viajo realmente para me recarregar. E voltando um pouco disso que a gente estava conversando, sobre o tipo de combustível que a gente coloca, toda sexta-feira, hoje é sexta, é o dia da semana que todo mundo chega com, ei, sextou, hoje eu tô mais disposto do que o quê? Sextou, né? Sextou. Vocês, sextaram também? Toda sexta-feira a gente acorda, sextou. E a gente acha que tá feliz por quê? Porque é sexta-feira. Não é por causa disso. Eu sei que existe o ponto de vista, a ideia do psicológico, mas eu te falo, de segunda a sexta, o que você coloca no seu carro? Gasolina ou óleo diesel? Com certeza. Mais gasolina ou mais óleo diesel? Óleo diesel é pizza, hambúrguer, chocolate, churrasco, bebida alcoólica, isso é óleo diesel. Não. Gasolina é arroz, feijão, alimentos integrais, frutas, né, comidas de verdade. Você bota de segunda a sexta mais óleo diesel ou mais gasolina? De segunda a sexta é gasolina. Como é que tá a máquina na sexta-feira? Cansada. Sexta? Na sexta-feira eu chego muito exausta. Não. Quando você começa o dia na sexta-feira? Denúncia. Posso denunciar ela? Meu Deus do A céu, Luana gente. É uma psicóloga que de manhã ela tá no CPI e de segunda a domingo ela tá no beach tênis. A Luana, ela malha 5 horas da manhã, professor. Teve um dia, sabe como eu descobri que ela não tava bem? Foi no dia que ela não foi pra academia. Ela não postou os stories dela na academia. Eu juro pra vocês, eu mandei mensagem pra ela. Amiga, você tá bem? O que aconteceu? Porque eu me assustei, porque ela realmente, ela tá numa alta performance que eu fico até com raiva, porque... Enfim, eu sou uma personalidade sedentária e tal. Andressa. Então ela malha, ela tá no beach tênis. Então assim, mesmo cansada, ela vai. Então ela é comprometida. Tá errado. Muito comprometida. Não, gente, calma, eu posso me defender, professor. Eu vou pedir licença, só vou corrigir. Mesmo cansada, ela vai. Vou já te explicar uma coisa. Eu posso só me defender um pouquinho. Tá. Eu só não vou à academia quando eu tô com muito sono, doutor. Porque aí, quando eu tô muito exausta, que eu não dormi bem na noite anterior, eu não gosto de ir pra academia porque eu acordo muito cedo e eu passo o dia muito exausta. Então, assim, quando eu não durmo bem, eu já digo, não vou pra academia. Pela manhã, pode ser que eu vá à noite. Tá, então vamos lá. Pela manhã eu não vou. Vou organizar os pensamentos de todos nós. Por que eu disse que eu não concordo e por que eu digo que eu concordo com a sua fala agora? Certo. O que acontece? Nós somos um motor, mais uma vez. Nós somos um carro a gasolina. Nós somos uma máquina. Certo. Essa máquina ela funciona através do alimento. Sim. Se eu coloco o alimento correto, essa máquina ela vai funcionar com mais agilidade. Sim. Certo? Então, de segunda a sexta, a gente come melhor na maior parte das vezes. Sim. Alimentos de melhor qualidade. Sim. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente vai abastecendo o nosso corpo de alimentos de melhor qualidade. Sim. É por isso que muitas das vezes, sexta-feira, por mais que a gente tenha trabalhado muito, a gente acorda também mais disposto. É um dos dias da semana que a gente está mais desinflamado. Se você perceber, um treino de segunda e um treino de quarta, a partir de quarta-feira é onde você começa a treinar melhor. O treino de segunda ele não rende. Por quê? Porque sexta, sábado e domingo você colocou óleo diesel num carro, que é a gasolina. Você estressou o seu intestino. Você estressou o teu corpo. E quando a gente fala de intestino, o que é? Se eu pego um intestino que tem 250 metros quadrados de extensão e coloco o hambúrguer, a pizza, tudo aquilo ali dentro dele, é delicioso. Eu vou já falar sobre isso. Ai, gente. Mas se você colocar dentro do teu corpo, você estressa um órgão gigantesco.
Isso gera um baita processo inflamatório. Esse processo inflamatório é o que gera fadiga, cansaço, indisposição, às vezes dor de cabeça, às vezes uma dor muscular. É a famosa ressaca do domingo. É a famosa ressaca da segunda. E aí, onde você citou uma vez, por que a gente acorda de ressaca na segunda-feira se eu não bebi no domingo à noite? E aí onde eu falo, a ressaca da bebida, muitas das vezes, é menor do que a ressaca da comida. A pizza do domingo à noite é o que está fazendo você ter ressaca na segunda de manhã. Vou voltar mais uma vez a rendimento. Qual o rendimento que a maioria de vocês querem ter hoje? Não é acordar e conseguir, às vezes, em 2 horas, estudar 2, 3, 4 capítulos? Nossa, rendimento na física, eficiência na física é trabalho sobre tempo. Se eu tenho um pouco trabalho em muito tempo, eu caio em eficiência. É o que a maior parte de nós hoje fazem. A gente passa 12 horas trabalhando e entrega muito pouco. Ou seja, a eficiência cai. Sim. Mas por que de muitas das vezes? Porque o teu corpo está em defesa. Se tu está inflamada, o teu pensamento, o teu rendimento e muitas das funções dos teus sistemas, eles funcionam em baixa velocidade. Sim. É por isso que segunda-feira a gente está como? Fadigado, cansado, indisposto. É por isso que eu digo que comer uma pizza no domingo, tudo bem, pode comer. Eu não proíbo nada. Tá perdendo dinheiro, tá perdendo rendimento, tá perdendo efetividade de trabalho, tá perdendo relação interpessoal. Por quê? Porque você tá irritado. E aí acontece você chegar em casa irritado, chegar no trabalho irritado, você briga com o teu ciclo, aquilo gera mais estresse psicológico e a gente entra em looping, a gente não sai hoje em dia. É meu trabalho que tá me estressando. Né? É o trabalho, e a gente coloca a culpa no trabalho, E aquilo que você escolheu para fazer o resto da sua vida, que te dava prazer, que você tinha amor, gera o quê? Gera um sentimento de insatisfação. Gera o quê? Ah, esse trabalho não faz eu ganhar dinheiro. Ah, esse trabalho é chato. Ah, esse trabalho, poxa, você tá fazendo tudo errado. Como é que vai ser prazeroso? Como é que vai chegar naquilo ali? Entende? E eu vou te falar, a gente tava falando sobre um negócio que tá na palma da nossa mão. Sim. A partir do momento que eu pego o WhatsApp e tenho aqui 180 mensagens só no momento que eu estou sentado com vocês, eu jamais vou ler essas 180 mensagens. Eu jamais. Por quê? Porque senão eu fico doido. E a maioria das pessoas, elas querem dar conta, verdade. do online, elas querem dar conta do offline, mas hoje a gente vive mais no online do que offline. Se eu tenho 20 mensagens diferentes aqui ao mesmo tempo, são 20 pessoas, são 20 assuntos, são 20 demandas e são 20 problemas às vezes. Pega, Luana, teu computador e abre 20 páginas ao mesmo tempo. O que acontece? Buga. E teu cérebro é diferente? Pira. Não. Então vocês que estão assistindo, vocês às vezes só olhem em 10 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos, quantas mensagens eu respondi. Eu voltei a ser um ligador. Não é fazendo merchandising para nenhuma operadora, mas eu voltei a ser um ligador. Por quê? Porque em 5 minutos eu te ligo e eu já resolvo o que eu tenho para resolver. Nossa. Certo? Eu tô mas hoje a gente não tem. Hoje surgiu o WhatsApp. Uau, muito bom, né? Legal. Depois surgiu o áudio. Nossa, a gente só fala em áudio. Mas depois, não me mande áudio mais do que 1 minuto, porque você já não tem paciência. Que é isso. Hoje as pessoas não escutam mais áudio em uma vez, agora em 2 vezes. Vem cá, se tu escuta um áudio em 2 vezes, como que está a velocidade do processamento dessa informação no teu cérebro? E fala e escuta o mesmo áudio. Tu vai falar na mesma velocidade. Oi, Luana, não sei o que, vou ficar... Não tem como. Pelo amor de Deus. Entendeu? Eita, então assim, quando a gente traz isso, são coisas simples, mas que muitas das vezes as pessoas não percebem. Sim. E aí, se eu tô bugando toda hora teu cérebro, vamos lá. Se tu gasta, sabe quantas calorias teu cérebro gasta para funcionar em 24 horas em estado basal? 350 calorias. São 35 a 40 minutos correndo no esteira isso. No dia que tu utiliza demais da função cerebral, no dia que tu tem muito estímulo, você pode chegar a gastar 500 calorias. Nossa, então agora eu vou usar meu cérebro pra caramba. Não dá. Isso é um vazamento de energia. Eu costumo dizer que eu tô colocando a gasolina no combustível, tá saindo, tá um buraco no tanque de combustível, você tá tendo vazamento. É por isso que muitas das vezes a gente tá aqui no feriado, usando o celular, a falsa ideia de que eu tô o quê? Eu tô descansando. E você tá o quê? Estímulo. Final do dia você larga o celular, o que acontece? Nossa, eu tô cansado. Exausto. Não fiz nada. Ei, tu rodou o mundo inteiro sentado. Então são 500 calorias de vazamento. Vamos lá. Quando você gasta muita energia no teu corpo, adivinha o que é que teu corpo vai te pedir? Mais alimento. Energia, né? Mais energia. Na forma de quem? De comida. Comida.
Por que eu tenho muita fome no final da tarde, no começo da noite? Por que muitas das pessoas hoje têm compulsão alimentar e não sabem? Porque a gente tem tanto estímulo, tanto gasto energético, que você precisa descontar, você precisa recaptar essa energia. Só que existe um segundo fator. Nós temos no cérebro uma área relacionada ao prazer. Todas as vezes que eu estou estressado, essa área ela é ativada para te dar um prazer, que são as nossas memórias afetivas. Sim. Qual a principal memória alimentar que você tem hoje, que é o alimento que tu mais gosta? Salgadinho. Salgadinho. O que te lembra esse salgadinho? Ai, meu Deus, infância. Infância. Paladar infantil. Então paladar infantil. Eu costumo dizer que é o seguinte, Festa se eu tô aniversário. estressado, hoje você tem boleto para pagar, hoje você tem podcast para organizar, hoje vocês têm vários trabalhos depois para fazer depois daqui, ou seja, tudo isso gera um estresse mental, um estresse psicológico. Essa área ela começa a ser ativada, ou seja, ela ativa um gatilho da recompensa. Será se você tá querendo o salgadinho ou será se você tá querendo remeter à época da tua infância que você não tinha boleto para pagar, problemas. você não tinha problemas, ou seja... Gente, quem é o psicólogo aqui? Meu Deus do céu, Tô só esse aqui. homem domina tudo. Só que, gente... Entende? Então, assim, hoje, se eu não entender sobre comportamento, não é o remédio que vai salvar o meu paciente. Carlos, mas você prescreve remédio, suplemento? Prescrevo, porque muitas das vezes o remédio, ele nos auxilia a tratar... o remédio nos auxilia a controlar sintomas. Exato, é isso Mas que eu falo. se eu não trouxer a consciência do processo para o meu paciente, ele vai achar que, tô tomando um remédio, eu vou emagrecer, vou tomar um remédio, eu vou tratar a ansiedade. Ei, o remédio da ansiedade, ela trata o sintoma da ansiedade. Ele não vai estar lá caminhando para tua casa para resolver o teu problema com tua esposa, com teu namorado. Ela não vai estar resolvendo o problema com teus pais. Então, se não tiver atitude, se não tiver ação, esse problema ele vai te acompanhar o resto da tua vida. Sim. Entende? Então, quando a gente está falando de performance não é simplesmente treinar. Performance não é simplesmente comer bem. Performance não é simplesmente dormir bem. Performance, muitas das vezes, a gente parar e planejar o que está sendo minha vida hoje. É um conjunto de fatores. Trabalhar Você me perguntou sobre o sono. Sim. Tudo na vida da gente, ele funciona, nosso corpo, aliás, tudo no nosso corpo funciona através de energia. Certo? Inclusive, meu olhar para a depressão é uma forma diferente. O meu, tá, pessoal? Não quero gerar polêmica. O meu olhar profissional para a depressão nada mais é do que uma queda de energia. Eu olho a depressão, que hoje é uma pandemia, ao meu ver, né? Muitas das vezes que mata de forma silenciosa e que muitas das vezes a gente esconde debaixo do pano, que a gente deveria, na verdade, era falar abertamente. A depressão é uma queda de energia. E se eu entender do ponto de vista fisiológico, o que é queda energética? A maior parte das pessoas que têm ansiedade ou depressão, elas comem bem, elas comem gasolina ou óleo diesel? Óleo diesel. Na hora de recarregar, que é exatamente o sono, é a noite. A noite é o momento mais importante do nosso dia. É o momento onde meu corpo recarrega. As pessoas com depressão e ansiedade, elas dormem bem? Não. Elas não recarregam o corpo, né? E as pessoas com depressão e ansiedade, muitas das vezes, têm uma certa dificuldade de processamento mental, processamento psicológico, e às vezes até se deixar entender. Por quê? Porque fisiologicamente tu não tem o teu corpo preparado, com energia. Se às vezes eu tô aqui, você tá falando, eu tô como? Afeta a sua cognição totalmente. Total! Então, às vezes você está fazendo a terapia, mas ele não está atento, ele não tem uma certa cognição. Ou seja, o que o fisiológico, o que o bioquímico está por trás de tudo isso? Então, quando ele entende a importância de tudo isso, é onde o paciente ele consegue realmente levar um tratamento. Não é simplesmente, eu não estou fazendo uma dieta. Eu não estou fazendo um tratamento para depressão, eu estou fazendo um tratamento para performance. Estou fazendo um tratamento para performance da minha vida. Só citando o teu exemplo. Carlos, quando eu não durmo bem, eu não vou treinar. Não. Por que é a coisa mais certa que você faz? O nosso corpo, ele tem momentos específicos de recarga. Fisiologicamente, o nosso corpo ele produz alguns hormônios durante o dia e ele produz alguns hormônios durante a noite, que são diferentes. É tanto que à noite o hormônio mais conhecido é a melatonina, né? Que é o hormônio do sono. Tá? Ele é produzido durante o escuro. Eu preciso do escuro para me ter uma certa efetividade na utilização da melatonina pelo corpo. Só que existe o seguinte, a partir das 19 horas você começa a produzir esse hormônio que é o hormônio do sono.
Depois das 19, ele tem um pico de produção por volta de 21 a 22 horas. É por isso que a gente fala que deveria ser o horário máximo da gente ir para a cama. E ela para de ser produzida, ou ela é produzida em menor quantidade a partir das 5 da manhã. Se você contar das 22 horas às 5 da manhã, dá quanto tempo? 7 horas, certo? Certo. Por que a gente fala em dormir de 6 a 8 horas por dia? Porque é o tempo de recarga do meu corpo. Só que a maioria das pessoas interpreta, não, eu tenho que dormir 6 a 8 horas. Elas acham que dormir é passar 6 a 8 horas na cama. Aí eu vou 2 horas da manhã, fico até 8, opa, deu 6 horas de cama. Não foi 6 horas de cama. E eu vou falar pra vocês, vocês saem pra festa, chega 3 da manhã em casa, dorme até 13, deu 10 horas de cama. Como é que você acorda às 13 horas? Cansado. Recarregou? Você tá falando isso, é muito interessante. Tem um estudo que é assim, algumas pessoas dormem 4 horas por dia e quando a gente entrevista, pergunta pra eles, não, eu tô bem, 4 horas pra mim é o suficiente, né? Só que foi feito um estudo de um grupo controle. Pessoas que dormiram 8 horas, foi feita uma bateria de exame, testes, perguntas, e as pessoas que dormiram 4 horas. O relato é que não, tô super bem, só que quando você vai ver os resultados, o resultado realmente, de fato, não é isso que é observado. É observada a lentidão no raciocínio, né? Ou seja, a percepção para ele é que ele estava bem. Talvez Super. por quê? Porque ele já é acostumado a ter aquela percepção. Uhum. Percepção é uma coisa... funcionamento cognitivo. Nós, como profissionais especialistas disso, você é que nem eu chegar pra você e falar assim, Carlos, como é que você tá? Você tá meio triste? Me falaram, eu digo, não, eu tô super bem. Mas a minha percepção de estar bem, como a maior parte das pessoas hoje tem a percepção de saúde aqui. Saúde é não estar doente. Sim. Não significa você ter uma boa saúde. Tem saúde mental. Exato. Então, assim, se você entender sobre os pilares da tua saúde, você vai ver, opa, eu não tô bem. E quando você me dá ferramentas de mostrar, Carlos, você não tá bem. Eu vou te mostrar isso aqui. E você me convenceu. Certo? O que acontece muitas das vezes na saúde é que, enfim, nós somos acostumados, nós fomos ensinados muitas das vezes a fazer isso. Qual é o teu sintoma? Dor de cabeça. Toma dipirona, 500mg de 6 em 6 horas. O que mais? Carlos, eu tô com a dor no estômago. Toma um omeprazol todo dia em jejum. Eu tô o que mais? Não, Carlos, eu tô com a dor nas costas. Vai tomar esse anti-inflamatório durante 5 dias ou esse corticóide, uma injeção que dura 1 mês. Cara, isso é remediar, isso é tratar sintomas. Qual a causa desse problema? Verdade. Eu vou te falar, eu na cardiologia... Muitas pessoas acham que eu prescrevo muito remédio para, né? Acham, quem não conhece o tratamento. Nossa, você é cardiologista, qual o melhor antipertensivo para isso? Eu digo, para que você quer um antipertensivo? Por que você está com pressão alta? Quando que começou? O que gerou isso? Qual o pico? Como que está a tua vida? Como que está teu sono? Como que está a tua alimentação? Você sabia que a maior parte das queixas que não são diagnosticadas de pressão alta são relacionadas a uma tensão, que a gente chama de cefaleia tensional? O que é isso? Tua musculatura, né, cervical tensionada, tua musculatura lombar tensionada, aquilo ali gera um ponto de dor. O ponto de dor é um estresse do teu corpo. Qual a resposta da dor para o nosso corpo? Aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão. Vai medir a pressão, ela vai estar alta. Muitas das vezes, antes de ir atrás de onde está vindo esse gatilho da pressão alta, eu só faço medicar aqui, toma esse remédio, olha, e é pro resto da tua vida, porque teus pais também eram hipertensos. Então a gente justifica de forma bem fácil. Infelizmente, a gente tem um sistema montado onde, até nos atendimentos mais particulares, né, os planos de saúde, eu tenho que atender o paciente em 10 minutos, em 15 minutos. Então, a estrutura montada para a gente, imagina a estrutura de saúde montada do público. Muitas das vezes o paciente ele é atendido em pé, tá aqui, toma muito isso, rápido. pronto. Entende? Então, nós não praticamos saúde preventiva. Nós não praticamos, é muito pouco. A população de pessoas que realmente recebem uma saúde de prevenção é muito curta, é muito pequena. Verdade. Na nossa cultura não é dessa maneira. Exato. É tão tal o que você está falando aí. O que acontece? Hoje não, sempre, quase sempre, a população ela vai em busca de um diagnóstico. Tem o meu diagnóstico, tem a minha folhinha ali, pronto. Vou para casa, de 8 em 8 horas eu tomo uma medicação, acabou. Mas é necessário, assim, olhar de modo integral o teu comportamento, né? Como você está trazendo.
poxa, você está se alimentando realmente bem? O que você está fazendo no teu dia a dia? Por Tá exemplo, contribuindo, né? isso você falou sobre alimentação, né? Sobre essa memória afetiva. Eu tenho conhecidos que não conseguem realmente entrar numa dieta, sujeitos já com seus 65 anos, porque quando vê um prato de comida tem que comer tudo. E aí quando você vai conversar, você vai olhar para essa pessoa, a infância dela é uma infância muito difícil. Não é uma infância que foi permitido ter uma alimentação como a gente necessita. Então, além de tudo isso, quando tinha um alimento, era aquela reunião familiar. Tinha um afeto envolvido. O que lembra pizza? Domingo, família, amigos. Reunião, tudo. Churrasco lembra o quê? Momentos bons. O doce lembra a nossa infância, o brigadeiro, tá? A forma que nossa avó fazia, a forma que a gente era cuidado. Então, quando a gente tenta acessar esses alimentos, não é pelo gosto. Não é pela É pelo comer. quê? É pelo Fome. sentimento de afago. Afeto, né? Então, isso é exatamente o quê? É o subconsciente, é o inconsciente da mesma forma. Mas está na nossa memória afetiva. O que eu costumo dizer para o paciente? Poxa, quer comer? Coma. Eu como chocolate todo dia. Todo dia à noite eu como chocolate. Eu aprendi com o tempo a comer um chocolate com um teor menor de açúcar, mas no dia que tiver, sei lá, ontem mesmo eu comi, fui para o Uruguai semana passada, recebi um presente, eu demorei uns 4 dias de falar assim, nossa, vai ter um momento certo. Ontem eu estava no meu momento em casa, todos os dias eu acabo de jantar, vou para minha varanda, tenho o meu sofazinho, é meu momento. Eu pego meu chocolate, tiro um pedacinho, chocolate não se mastiga. Você sabia disso? Chocolate não se mastiga. O chocolate ele deve ser derretido na boca como se fosse um bombom. Quanto mais tempo o alimento ele passa em contato com as nossas papilas gustativas, mais rápido a área do prazer, a área da saciedade, ela é ativada. Acessada, né? Ela tem que ter um ponto específico. Agora, se eu pego aqui, ó, e eu tô com chocolate olhando no celular, o foco ele vai estar no celular. E aí você ingere mais rápido e você pega mais rápido. Acabou. É a mesma coisa quando as pessoas falam assim, nossa, quando a gente tá na mesa e fala assim, eu comi 3 pratos e não percebi, porque a gente tá conversando, o foco tá na conversa, o foco não tá na comida. Quando muitas das vezes fala assim, nossa, eu só tenho 10 minutos para almoçar. Sabe o que eu faço? Eu só almoço hoje, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7 horas da noite. Nossa, Carlos, mas você passa esse tempo todo sem comer? Eu digo não. Quando eu sei que, por exemplo, eu estou em São Paulo, minha agenda às vezes é um pouco mais corrida, o que eu faço? De manhã, eu faço um baita café da manhã. Porque quem foi que disse que meio-dia em ponto é o horário de almoçar? Que 2h30 da tarde eu tenho que colocar 3 castanhas com a fruta. O nosso corpo ele tem 24 horas para receber a quantidade de proteína, carboidrato e gordura. Eu não posso jogar tudo isso no período da noite. Mas são estratégias que às vezes os nutricionistas às vezes montam, né? E a nossa equipe ela sempre discute muito sobre isso. Vai pela vida da Luana, vai pela vida da Amanda. Se ela não consegue almoçar meio-dia, 1h, faz algo que seja acessível para ela. Então, faz um baita café da manhã, coloca um lanche às vezes num horário que ela consiga pausar, mas que ela pause conscientemente. Então, hoje eu paro para almoçar, ninguém entra na minha sala, ninguém fala comigo, por quê? Porque é o momento que eu tenho de pausar o meu cérebro. Então, quando eu falo assim, Carlos, como é que eu diminuo minha ansiedade sem remédio nenhum? Como é que eu pergunto, como é que você consegue pausar o teu cérebro? Mano, quando você está dirigindo, é onde você tem mais ideias? Eu posso falar onde é que eu tenho mais ideias? Compartilha do mesmo. Vou compartilhar aqui. Dormindo. No sonho. Doutor Carlos, eu acordo, tive uma ideia, aí eu sonho, tenho ideias, aí eu acordo, às vezes a gente anota, às vezes a gente não anota. O nosso momento de criatividade é igual, durante o sonho. Sonhando. No sonho, é assim. Esse podcast vai durar 5 horas hoje. Tá? Vai. Ei, mas eu queria... Já tô ajeitando aqui. Eu gostaria... Esse podcast vai durar 5 horas. Eu gostaria de pegar a sua última fala e trazer um pouquinho... Anota essa que eu tenho que falar, tá? Por Já que tô vocês têm mais ideias durante o babado sono? aqui, viu? Você falando em alimentação... Vamos ter que botar Dr. Carlos parte 2. Vamos ter. Eita, agora vai sair só o próximo ano, porque pra vida desse homem sendo bem aqui... sincero com você, não me julgue. Mulher, eu não terminei meu raciocínio. Vai. Calma. Desculpa. I'm so sorry. Você tava falando de encaixar de acordo com a realidade do paciente, certo? E a gente traz isso, o horário de vida, justamente para encaixar com a realidade de cada aluno. De você, aluno que está em casa. Então, quando a gente está organizando aquele horário, que a gente pergunta o que é que você faz, qual o horário que você rende melhor,
no contraturno. Se você é um aluno do turno da manhã, o seu contraturno é tarde e noite. Mas qual é o horário que meu rendimento tá no auge? É pela tarde? É pela noite? Então, eu priorizo esse detalhe. Então, assim, trazendo essa sua fala para esse contexto de vida desses alunos do terceiro e do pré, que está nessa busca, né, de se organizar mentalmente, organizar a vida estudantil, eu encaro como uma dica para eles, então, né, identificar qual é a minha real necessidade, onde é que realmente eu vou conseguir encaixar aquele horário para estudar isso, aquele horário para mexer no celular, para meu sono ter mais qualidade. Eu entendi dessa forma, né? Melhorar o rendimento. Melhorar o rendimento. E outra coisa, é super importante. Quando a gente fala assim, organização, a gente não precisa ser metódico, então, Sim. Né? A gente precisa ser o mínimo organizado pra gente ter... Primeira coisa, eu tenho qual a consciência? Eu quero ter o quê? Então, até lá, eu tenho que ter um caminho. Eu tenho vários caminhos para chegar até lá. Metas de curto, médio e longo prazo. Exato, metas. Não adianta eu querer colocar, eu quero comprar um avião no próximo ano, sendo que ainda não tenho nem profissão. Entende? Então, assim, eu desejo um dia ter isso, mas eu preciso... O que eu preciso fazer primeiro hoje? Quando a gente fala de organização, a gente também não pode esquecer de... Eu sei que o papel de vocês é organizar e mostrar, trazer consciência a eles terem uma certa organização, uma certa padronização no dia a dia deles. Só que mas existe de uma acordo coisa... com a realidade. Exato. E existe uma coisa também chamada autorresponsabilidade. É uma moeda de troca. Olha, vocês precisam também mudar isso. E é onde vocês, muitas das vezes, vocês têm papel de guia deles. Né? Vocês têm que olhar as meninas como guia, como mentoras. Né? Exatamente como que, para eu ter uma alta performance, né, eu preciso de mentores. Carlos, eu tenho grandes mentores hoje. Né? Hoje o Carlos não é o profissional que não tem o reconhecimento que é. Muitas das vezes é o esforço, muitas das vezes é a organização, mas eu preciso também de mentores que consigam me guiar nisso aí. Quando a gente fala de organização, eu vejo muito acontecer no dia a dia, né? Como eu falei, eu atendo populações diferentes, principalmente as populações mais jovens, é aquele negócio. Durante o dia tentam fazer 1000 coisas, mas não fazem nada. E durante a noite querem fazer tudo que não fizeram durante o dia. E não conseguem fazer. E fala assim, não, doutor, mas eu tenho que dormir 3 horas da manhã para tentar fazer aquilo ali. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Correr atrás do tempo perdido. 10 horas da noite até 5 horas da manhã é o tempo de maior recarga do nosso corpo. A nossa memória ela é consolidada no período da noite e no período do sono. Se eu estou acordado na hora que era para estar dormindo, o nível de bateria do meu corpo ele reduz. No outro dia, o que é que você faz? O dia todo você está lento, fadigado. Aí o dia o quê? Café. Você toma tanto café que à noite você está o quê? Alerta. Na hora que era para você estar dormindo, você está acordado. Na hora que você era para você estar acordado, você está dormindo. E aqui fica um alerta, principalmente para os concurseiros, principalmente para os alunos de terceiro ano, principalmente para as pessoas que buscam um rendimento de qualquer forma. O número de o consumo de remédios para aumentar rendimento, para aumentar a atenção, está cada vez maior. Posso falar até nome comercial, Ritalina, Venvance. Quando você toma isso de forma inadvertida, sem orientação médica, no primeiro momento você tem um baita rendimento mental, mas você está forçando uma máquina que está sem energia. Experimenta tentar rodar 100 km com um carro em tempo de combustível e tentando rodar 200 km por hora. O motor ele começa a fumaçar no terceiro, no quarto quilômetro. Então, muito cuidado com isso. Certo? Dica. Se você quer fazer assim, hoje eu sou mentor de grandes empresas no Brasil, né? Grandes empresas do ramo da economia, bancos, empresas de alto rendimento, de facilities, enfim. E qual é qual o trabalho que a gente faz dentro dessas empresas? É principalmente falar de performance e rendimento através da saúde. A partir do momento que eu melhoro a saúde de vocês, colaboradores de uma escola, de uma empresa, a empresa ela está fazendo o quê? Ela está crescendo. Professor Gils, contrata esse rapaz financeiramente, ela está crescendo do ponto de vista de entrega do trabalho. Por quê? Porque o teu trabalho é mais efetivo. A partir do momento que você traz esse trabalho para dentro de uma instituição e os alunos, por exemplo, poxa, tem mais rendimento, tem mais aprovação.
Isso é performance. Meu olhar para dentro da performance não é performance simplesmente física, é performance comportamental. E mais uma vez, é performance física, é performance muitas das vezes espiritual, é performance emocional, é performance psicológica, certo? Então é essa forma, muitas das vezes, do conteúdo que a gente tem que abordar. Certo? Carlos, você está falando aí sobre os trabalhos em algumas empresas, né? Quais são os seus projetos agora? Você estava comentando um pouco com a gente. Que projetos novos você tem por aí? Se puder contar, né? Se não for um segredo. Com atores na verdade, globais, assim, fiquei sabendo, um né? grande defeito que eu, na verdade, defeito que os outros acham que eu considero qualidade, dizem que eu sou muito boca aberta. Nossa, tu tem que parar de falar tudo para todo mundo. Eu digo assim, cara, se eu ficar com conhecimento para mim, ou se eu ficar com ideia para dentro de mim, cara, amanhã eu não tô aqui. Qual é a sua função, vezes, como pessoa e como profissional, né? Qual a minha função, né? Para que eu tô aqui? Hoje eu acredito muito, né? Quando a gente fala, eu já toquei algumas vezes sobre saúde espiritual, sobre comportamento espiritual. Eu acredito muito nisso, eu me apego muito nisso, né? Muitas das vezes a gente se cobra de diversas formas. Nossa, eu não tô indo na igreja. Nossa, eu não tô presente em tal lugar. Nossa, eu não tô trabalhando demais e não tô dando atenção para minha família. Vem cá, existem fases na nossa vida, né? E eu entendo muitas das vezes aquela pessoa que fala assim, poxa, cara, eu não consigo estar hoje aí contigo no teu aniversário porque eu tô trabalhando. Tá bom, eu vou te dispensar desse trabalho, desse aniversário desse ano. E eu entendo que o teu trabalho é importante. É importante, mas trabalha, estuda pra caramba, se dedica pra caramba em determinados tempos da tua vida, mas não deixa isso uma constante, certo? Muitas das vezes a gente vai ter que fazer escolhas. Sim. Muitas das vezes eu precisei não estar com minha família em momentos importantes. Abdicar. Exatamente, abdicar, mas muitas das vezes sabendo que eu estou fazendo isso com um propósito maior. E hoje, é super gratificante eu olhar para trás e falar, cara, hoje eu tenho tempo de dormir em casa. Há muito tempo eu não dou um plantão. Todo final de semana eu tô com minha família. Eu tenho tempo para dedicar para meus pais, para minha esposa, para as coisas que eu gosto, tá? Muitas das vezes eu ainda continuo fazendo escolhas. Por quê? Porque são projetos, né? Muitas das vezes o tempo que eu tenho são tempos para dedicar para o trabalho, para minha vida pessoal, para minha família. Né? Muitas das vezes a gente coloca o trabalho como fonte principal e muitas das vezes a gente esquece a saúde. Sim. Então, quando você falou sobre projetos, o que é que eu tenho hoje? Em relação a projetos, né? Hoje a gente trabalha em vários segmentos, né? Tanto em Teresina como em São Paulo, a gente está abrindo uma rede de clínicas voltadas exatamente para esse cuidado integral do paciente, né? Onde hoje eu tenho uma equipe de suporte de treinamentos, hoje eu treino meus funcionários, hoje eu treino meus colaboradores. A gente montou uma rede de estrutura onde o colaborador dentro da clínica, hoje ele tem aula de língua estrangeira, hoje ele faz o inglês, hoje ele tem um acompanhamento de perto do psicólogo, do coach, né? Exatamente para trabalhar a dinâmica da performance dentro da empresa, né? Então, toda a parte de suporte, toda a parte de treinamento, a gente montou uma logística para a gente atender os nossos colaboradores. Então, a parte das clínicas, né, da parte da performance, da parte da saúde, a gente criou um spa chamada... a ideia é voltada para o Mind Spa, né, que é o spa exatamente da mente, onde a gente desenvolve toda a parte cognitiva, comportamental, associado à parte da saúde alimentar, da atividade física. Então, é um microambiente que a gente criou dentro de Teresina, a gente está inaugurando nos próximos meses. A gente já iniciou, só que a gente não divulgou. Boa parte das pessoas que a gente recebeu são externas, né, são de outros estados. Então, a gente está abrindo agora para o público, o piauiense, né, para a população do Norte e Nordeste. Então, é uma imersão que a gente faz durante alguns dias, onde a gente trabalha algumas ferramentas, algumas necessidades individuais. Então, o nome do projeto chama Reset, tá? Sim. Esse projeto, ele vai ter outras frentes, né, que são programas de auditório. A gente já faz muitas palestras pelo país. Então, hoje a gente vai rodar 6 capitais diferentes nos próximos 3 meses e vamos rodar Estados Unidos e Portugal até janeiro. Então, é um projeto com alguns artistas que já tem um lifestyle legal, né? Que já são meus pacientes e que encararam, né? Que encararam
esse desafio da gente poder levar exatamente a saúde de uma forma diferente, né? De uma forma simples, divertida, de uma forma às vezes holística, onde você dança, onde você sorri, onde você chora, onde você se abre, onde você tem a abertura de muitas das vezes falar, né? De tirar dúvidas, como essa conversa que a gente está tendo bem aqui. dinâmico, né? Então, é o que eu acredito muito para a saúde hoje. E hoje eu não consigo estar dentro só de um consultório, né? Hoje as agendas não me permite eu individualmente atender só dentro do consultório. Então é uma forma de eu buscar entregar também um pouco do conhecimento, da forma que eu acredito que a gente deve levar a saúde para o maior número de pessoas possíveis. Tá? Então são um dos projetos voltados para cá. Tá? A gente tem alguns projetos no exterior, também voltado para a área de saúde. Né, o instituto que até novembro eu estou inaugurando, né, um instituto que vai ser voltado para a parte social. Então hoje a gente já tem alguns trabalhos, inclusive dentro do IPS com atletas, que onde a gente bonifica, né. Hoje o IPS é o maior centro de performance de saúde do país. A gente fala isso sem nenhuma demagogia. Isso nós fomos premiados no ano passado, né, em 2 anos, estamos fazendo 3 anos agora, dia 24 de agosto. Mas fomos premiados como as 10 maiores empresas da área de inovação e tecnologia do país. E hoje, do ponto de vista de esporte, do ponto de vista de saúde, o IPS tem uma estrutura física, uma estrutura tecnológica e principalmente uma estrutura com a base de colaboradores que a gente já tem projetos para franquear essa marca, né? O registro da marca saiu há pouco tempo, então hoje a gente tem um projeto de franquear o que a gente tem aqui dentro do Piauí. Olhando um pouquinho lá atrás e falando mais uma vez sobre a questão de sonhos, sobre a questão de desejos, o que é que eu busco. Poxa, eu vejo muitas pessoas se espelhando nos profissionais que nós somos hoje em dia, né? E eu digo para todos vocês, nada é fácil. E não precisa ser fácil. E deve ser realmente difícil. Porque quando você passa por dificuldade, seja ela qual for, tá? O gostinho da vitória, da conquista, ela é bem melhor, tá? Eu sou o tipo da pessoa que eu não consigo, eu não paro, falo assim, eu poderia estar muito bem, eu poderia estar aposentado simplesmente do ponto de vista financeiro, mas eu descobri que o Carlos, ele não é movido pelo financeiro, o Carlos, ele é movido pelo desafio. E aí é onde entra a função de vocês, psicólogos, de nos mostrar, muitas das vezes, falar assim, quem é você? Boa parte das pessoas, né, elas às vezes têm aquela dificuldade do autoconhecimento, do automerecimento. E muitas das vezes falar assim, inclusive eu já passei por isso, de falar assim, poxa vida, tá vindo tudo de uma vez, é muita coisa para me resolver. E eu mesmo me respondi, eu falei assim, você não pediu a vida toda? Foi isso que você buscou? Foi isso que você buscou. Eu pedi muito a Deus isso, eu digo assim, e aí é onde vem a espiritualidade. Eu converso muito com Deus, não dentro simplesmente de um lugar específico. Eu converso com Deus dentro da minha casa, dentro do meu carro. Isso é espiritualidade. Dentro do meu consultório, quando eu passo por uma situação difícil, eu falo assim, muito obrigado. Muito obrigado por ter usado essa palavra que eu sei que não saiu de mim. Saiu vinda de você. Sim. Então, intimidade com Deus nada mais é do que você saber que você é usado para isso. Então, quando eu falo assim, quando vem as dificuldades, né? Eu passei por um momento muito... de muita provação nos últimos 60 dias, de perdas de pessoas bem próximas, que eu falei assim, agora eu entendo. Agora eu entendo o até logo, não é um adeus. Sim. Não são tragédias que acontecem na vida da gente, são aprendizados. A gente tem sempre 2 lados da moeda a escolher. A gente se apegar às coisas que te levam realmente a ficar triste, a não fazer você desenvolver, a você ter o vitimismo, né? Ou você ter aquele lado e falar assim, poxa, vai dar certo, vai mudar, esse momento vai passar, né? Então eu sou muito de olhar para esse lado aqui e às vezes quando eu me vejo olhando para o outro lado eu digo, opa, tá na hora de desviar, né? Então, quando você pergunta assim, Carlos, os projetos, se eu for falar de projeto, eu vou falar 1 hora aqui de projeto, tá? Mas hoje eu tento falar assim, qual é a minha prioridade? Qual é o meu projeto prioritário? Por que eu realmente devo me dedicar a minha energia, o meu tempo, uma maior dedicação nesse momento, tá? E quando eu falo assim, poxa, tá acontecendo agora tudo de uma vez, eu falo assim, realmente eu pedi tudo, né? O momento talvez não foi naquele que eu pedi. O momento que eu tô recebendo talvez seja um momento que Carlos, eu posso estar achando assim, eu tô cansado pra caramba, não é agora. Não é o meu momento. É o momento de Deus. Sim, doutor Carlos,
só para finalizarmos, né? Eu gostaria que você tentasse resumir em 2 palavras. É quase impossível. Um pensamento, uma mensagem, mas algo que você possa, em 2 palavras, dizer para os nossos alunos, né? Para os pais também. 2 palavras importantes, que não pode faltar para um aluno de terceiro ano e pré, nesse momento da vida, que está passando por esse processo. Olha, acho que resumir em 2 palavras chega a ser um pouco difícil, mas eu utilizo muito uma palavra que é acreditar. Não é nem sonho, é acreditar. Porque sonho, muitas vezes, a gente sonha e no outro dia a gente tem uma realidade totalmente diferente daquele sonho que você tem. Eu digo assim, acredita, certo? Acredita nos teus projetos, acredita nos teus propósitos. Vocês pais, acreditem na educação que você sabe, a base familiar que muitos de nós carregamos para os nossos filhos. Aqui no Norte e Nordeste, eu costumo dizer que eu vivo em 2 mundos, separados por alguns quilômetros. Eu vivo semana Teresina, semana São Paulo e algumas semanas fora do país. E eu consigo ver o choque, a diferença de realidades. E nós temos uma cultura muito forte, a gente tem uma cultura muito linda, a gente tem, sabe, um calor não só de temperatura, mas um calor humano muito forte, onde nós temos aqui ainda a base familiar. Então, vocês pais, né, que nós temos uma cultura de ensinamento, uma cultura de educação, uma cultura de geracionamento, não percam essa comunicação com os filhos. Tá? Muitas das vezes, talvez a nossa comunicação que está acontecendo de uma forma errada. Tá? Às vezes é uma comunicação um pouco mais agressiva. Eu sei que muitas das vezes os pais, eles amam tanto os filhos que querem colocar que eu tá na tua frente, faz isso, porque eu já passei. Mas nós vivemos em tempos diferentes, nós vivemos em gerações diferentes, nós vivemos com tecnologias diferentes. Então, assim, acreditem na base familiar que vocês têm. Levem realmente toda essa base para os filhos de vocês. Mas muitas das vezes a gente tem que utilizar de ferramentas da nova geração. É exatamente que eu acho que essa conversa que a gente trouxe hoje aqui, a gente falou muito de saúde em todos os âmbitos delas, talvez falando de alimentação, de sono, de atividade física, de rendimento, só que utilizando ferramentas diferentes, né? Então, eu acredito muito nessa questão da ação, né? Do acreditar. E quando você fala em acreditar, é exatamente acredite, mas coloque em ação. Não adianta eu sonhar ou acreditar e eu ficar na minha cadeira parada ou mesmo não colocar isso à frente. Então não correr atrás. Eu acho que é o acreditar e principalmente o plano de ação. Pronto. Acho que resumiu bastante, né? Em 2 palavras. Em 2 palavras. É acreditar e ação. Acreditar e ação, exatamente. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse momento hoje com o Dr. Carlos. Um momento foi de grande troca, partilha de informações, de experiência, de vivência. Super enriquecedor, né, Andressa? Com toda certeza. Então, só temos a agradecer a disponibilidade. Foi difícil, mas eu consegui. Somos brasileiras, não desistimos. Acreditar e ação. Tá vendo, gente? Acreditem. Como eu acreditei, deu certo. Um brinde, por favor. Agradecemos a sua presença. Os próximos convidados, esse café é um dos cafés mais gostosos que eu já tomei na minha vida. Gente. Depois eu venho só tomar café. Adoro. Tá, não. É só dar uma ligada que o café vai estar pronto. A gente tem essa moral aqui. Agradecer, tá, a presença do Dr. Carlos, mais uma vez. E vamos deixar uma mensagenzinha. Minha amiga Andressa. Eu, psicóloga. Diga, amiga. Não, vamos só reforçar aqui que esse podcast de hoje foi incrível. Incrível, tá? Palmas. Foi bom? Vamos ter um podcast ponto 2 com o professor... Com Dr. Carlos. Dr. Carlos. Fica a dica, vamos colocar na agenda, quem sabe? Próximo ano, dá certo. Então, gente, dando continuidade no nosso próximo episódio, dando spoiler, a gente vai trazer um jornalista pra vocês. Então, a galerinha que é boa na comunicação, gosta da notícia na hora que ela acontece. Quentinha. Espere por nós. Vai lá no nosso canal do YouTube, na TV Colégio CPI. Saiu, amiga. E nos procura, tá? Vamos lá, vamos comentar, dar um like, dar sugestões de profissionais que vocês queiram. E a gente vai tentar aí trazer para vocês. E é isso, muito obrigada, Dr. Carlos, novamente. É um prazer imenso te conhecer, tá? Tá compartilhando esse momento aqui
Com toda certeza nós sairemos daqui outras psicólogas. Com certeza. Eu que agradeço. Acho que a maior função da gente, né, é exatamente isso. Isso a gente pode fazer numa mesa de conversa de forma simples, dentro de casa, dentro de um amigo. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar o que vem de dentro, né? Sim. Então você fala assim, você é podado pelo medo da crítica das outras pessoas. Então, outra dica, tá? Só pra gente finalizar, é exatamente aquela. Tá com vontade de falar, é algo que vem dentro de ti, fala. Tá? Porque isso te enriquece, isso te engrandece e muitas das vezes isso pode mudar a vida de muitas pessoas. Verdade. Tá? Eu só tenho que agradecer, eu vou te falar. Eu já fiz muito podcast, tá? Mas eu nunca me senti tão à vontade como eu me senti hoje. Essas meninas, elas têm realmente uma dinâmica, um carinho, uma energia. Se desse, né, agradecer nossa equipe que tá por trás das câmeras aqui, que com certeza eles que fazem a mágica disso aqui acontecer. E isso é disrupção. Né? Isso é trazer uma psicologia de uma forma diferente, isso é trazer uma educação de uma forma diferente, e isso realmente tem que ser vangloriado, tem que ser muitos de vocês que estão assistindo tem que valorizar, tá? Espero que vocês possam realmente ter consumido esse conteúdo, tá? E desejo vida longa a esse projeto de vocês e com certeza quando precisarem a gente vai estar à disposição. Obrigada. Que bom. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Beijão.